Como que separa esse bicho do mato, Daniel Santana? É uma questão de tempo? É uma região complicada, que tem caverna, que tem uma mata muito fechada, né? Muito robusta? É um jogo de paciência, essa é a verdade, Daniel Santana? É uma questão de tempo, até porque a polícia ela não está mobilizada somente na captura desse indivíduo, somente na busca dele, ela está mobilizada também para defender as pessoas que moram ali naquela região. Então tem muitos policiais acompanhando pessoas que moram em fazendas, dando respaldo para que essas pessoas não se encontrem com esse indivíduo. Confio muito no trabalho do secretário Rodney Miranda, do comandante-geral da PM, do estado de Goiás, né, o coronel Brum. Então, eu tenho certeza que é uma questão de tempo, o que não descarta que as pessoas que moram nessa região têm que continuar tendo cuidado, continuar ouvindo as instruções da Polícia Militar nesse momento, porque não tem nada melhor a se fazer e se resguardar até que ele seja capturado. Deve acontecer em breve. É um assunto curioso, porque eu imaginava que há 2, 3 dias atrás seria rápida essa captura, e não se mostrou assim. O que demonstra que é um indivíduo realmente perigoso, que se adapta bem à mata, que consegue se esconder, né? Senão ele já teria sido capturado, o que, para mim, aumenta o alerta das pessoas que moram nessa região. Martiliano Cavalcante, a sua opinião sobre esse caso, né? Todos nós, evidentemente, esperávamos que ele fosse capturado o mais rápido possível, mas se trata de um criminoso muito perigoso, Martiliano. Ô, Rafael, antes eu quero pedir desculpas a você e a Desirê por não ter saudado a recuperação de vocês. Eu nem sabia que vocês tinham ficado doentes. Então, a minha solidariedade e a minha alegria por vocês terem se recuperado. Ainda bem que a família de vocês não perdeu ninguém. E eu não sei porque hoje de manhã me bateu assim uma pequena tristeza. Me bateu uma pessoa conhecida que faleceu, né? E imprevistamente, fora de hora, pessoa jovem, um buraco na família, uma coisa terrível. Então, saudações a vocês, sigam em frente, abençoados pela vida. E você foi injusto, Rafael, com os bichos do mato, viu, Rafael? Os bichos do mato não são ruins igual uma coisa dessa aí, um monstro, eu sei lá o que dizer de uma figura dessa, entendeu? Me surpreende também a quantidade de veneno, de maldade que o indivíduo tem, de conseguir passar esse tempo todo sem alimentação, nesse tempo frio, aquela região é uma região fria. Isso é a encarnação do mal, uma figura deplorável, é um psicopata de altíssima periculosidade. Agora, eu queria dizer o seguinte, eu gostei muito da fala do secretário, sabia? Eu achei o secretário muito ponderado e ele dizendo que a polícia poderia ter abatido aquele criminoso se tivesse atirado a esmo, poderia ter abatido ele, a família, e que a preocupação é poupar vidas e que eles têm uma estratégia. Eu não sou especialista nesse tipo de iniciativa, mas pensem comigo, essa estratégia certamente leva, primeiro, a poupar as vidas das pessoas, criar um certo cinturão de segurança para aquela comunidade, e depois ir apertando o torniquete para que a fome, o desconforto, a exaustão, a perda de controle emocional facilite uma captura com o menor dano possível. Isso é muito importante, mostra profissionalismo da equipe que está trabalhando. Diferentemente de que disse o governador Ibanez, que para jogar para a plateia, num festival, né, disse assim, que a polícia do DF de Goiás estava agindo como bobas. Não vi isso na declaração do secretário de jeito nenhum. Eu vi uma ação consciente e eu tenho a impressão que é preciso que a população lá da região escute, veja isso para se sentir mais segura e vocês que estão assistindo também se sintam confiantes de que ele será capturado, será preso, pagará pelos seus crimes, não é? Lamentavelmente, muitos crimes. Ok, Desirê Penalba, a sua avaliação, você se sente perplexa com o que está acontecendo? A gente poderia imaginar um bandido, né? Quando eu falo bicho do mato,
Com certeza, eu peço perdão aos bichos, o Martiniano tem razão, mas é impressionante, né? O conhecimento para o mal que esse cidadão tem aí, né? Para destruir famílias, Desirê. Sim, impressionante. A gente fica muito assustado com a capacidade de um ser humano de fazer tanta maldade, né? Mas eu concordo com o Martiniano de que a gente precisa sim elogiar as nossas forças policiais aqui de Goiás. Isso é muito importante para dar o exemplo. Essa sensação, né, de que a certeza da punibilidade realmente vai acontecer é muito importante para a gente reduzir a criminalidade. Então, eu percebo que esse é um excelente trabalho do governador Ronaldo Caiado de mostrar que nenhum crime está saindo ileso em Goiás. Quando a gente vê ali toda aquela força operacional sendo implementada, a gente percebe a seriedade e dá uma sensação de segurança boa, de que realmente estamos buscando soluções para não permitir que o crime esteja correndo solto aqui em Goiás. Agora, sobre esse ponto específico, eu trago aqui duas considerações. A primeira delas é que, de fato, a gente não pode ignorar a importância do armamento da população. Então, quem conseguiu sobreviver estava armado, obviamente, e quem, infelizmente, não conseguiu se proteger ali através das armas, que são um instrumento de autodefesa, principalmente na região rural, acabou falecendo por causa desse criminoso. E a outra questão que eu trago também é uma reflexão possível sobre a pena de morte no Brasil. Acho que a gente tem que conversar a respeito, porque não faz sentido um cara que fez tão mal, matou tanta gente, fugiu, está aí deixando a população inteira praticamente refém dos seus crimes, e a gente pensar ainda por cima que ele pode ter que passar pouco tempo na prisão e depois sair ainda por cima, com todas essas medidas que a gente tem para reduzir o encarceramento. Então eu acho que vale a pena a gente pensar assim nisso e entender que não vale a pena para a nossa sociedade custear por um preso que não faz sentido conviver mais conosco na sociedade. Muito bem, 3201-7720, o ouvinte, o internauta, o telespectador participam. Boa tarde a vocês. Estou pedindo a Deus que a polícia pegue logo esse homem e que ele não faça mais vítimas. Parabéns à polícia pela sabedoria de sempre. Melhor ter cautela, né, Daniel, do que agir de maneira afoita. Lembra daquele episódio num ônibus no Rio de Janeiro, sim, sim, em que um atirador de elite errou o alvo e acabou matando a pessoa errada? Claro, lembro sim, e eu tenho certeza que a polícia é bem preparada para poder proteger os cidadãos ali daquele local, população local, e assim mesmo continuar na busca pelo bandido. E eu vou até aproveitar que o Martiniano falou sobre a questão do governador do Distrito Federal, Ibanez, que, para mim, uma fala de total repúdio, porque coloca como bobos a polícia do estado de Goiás e a polícia do Distrito Federal, aquela polícia que ele mesmo comanda. E para isso, Rafael, e para ver a dificuldade do caso, eu vou utilizar aqui a fala do secretário de Segurança Pública, o Rodney Miranda, quando ele diz o seguinte, que ele não vai comentar uma fala de uma pessoa que não está ali sofrendo com eles. Que a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que tem esse indivíduo que está tentando se esconder de todas as maneiras, nós temos ali mais de 200 policiais militares do estado de Goiás que também estão debaixo de chuva, também estão com frio, também estão trabalhando 24 horas dioturnamente para poder capturar esse sujeito, simplesmente para manter e garantir a segurança da população daquele local e tirá-lo de circulação o mais breve possível. Então, quando um governador simplesmente desvaloriza a sua polícia dessa maneira, e é bom lembrar que a polícia do Distrito Federal não é do Ibanez, da mesma forma que a Polícia Militar do Estado de Goiás não é do governador Ronaldo Caiado, é do Distrito Federal e do Estado de Goiás, mostra que é um governador extremamente mal preparado para lidar com as questões de segurança do seu Estado. Sérgio Horácio diz o seguinte, com relação ao maníaco assassino, na audiência de custódia, vai ser liberado, é claro que ele está fazendo aqui uma ironia para retratar aqui, pelo menos um sentimento da população, de que esses criminosos recebem, né, uma lei muito branda. Esse cidadão, né, andou matando aí ao longo da vida, foi preso, né, depois conseguiu fugir da prisão.
Enfim, estamos vivendo por conta da legislação, Desirê Penalba, na sua opinião, um descaso, né? As leis são muito brandas mesmo para esses criminosos, na sua opinião, como a própria audiência de custódia? Sim, com certeza. A audiência de custódia hoje, a gente percebe que tem sido mais usada para perguntar se o bandido está sendo bem tratado, para ver se ele está realmente sendo bem atendido. Isso é um absurdo, porque o propósito da punição é que realmente a pessoa, primeiro, não queira chegar a esse ponto de fazer algo de errado, que ele vai sofrer a punibilidade dos crimes que ele comete. E em segundo, para poder também reaver de uma forma de penitência pelo que ele fez de errado. Não tem como a gente perceber que uma sociedade ela está segura, sendo que o crime compensa e as pessoas elas ficam muito mais preocupadas com a possibilidade de um bandido ir para a prisão e aprender mais crimes dentro da prisão, sair dali em vez de voltar, a ideia, né, de ser um reeducando, de voltar para a sociedade arrependido do que fez para deixar de cometer crimes, ele acaba voltando a ser um perigo ainda maior, com a sensação de que ele não foi penalizado o suficiente. Então, realmente, pensar em medidas mais duras é uma forma, inclusive, de reduzir essa criminalidade, que ainda é um problema muito grande que a gente vive em sociedade. Martinelli Cavalcante, na sua opinião, existe uma proteção exagerada aos criminosos no Brasil? Eu acho que essa é uma situação muito complexa, sabe, Rafael? Porque, veja você que está acompanhando esse debate, nós temos umas prisões no Brasil que são verdadeiras masmorras, um covil do crime organizado. As pessoas entram nas prisões brasileiras, em geral, saem piores do que estão. E, em geral, quando saem fora da sociedade, tem muito pouca possibilidade de se rearticular socialmente. Então, nós já temos um ambiente social profundamente desigual, temos cadeias que não têm nenhuma condição de recuperação das pessoas, ao contrário, elas entram como criminosos amadores e saem como criminosos profissionais, articulados em organizações do crime, muitos inocentes na cadeia, sem julgamento, uma capacidade muito insuficiente e lenta do judiciário de saber separar o joio do trigo. Então, o que ocorre? O que ocorre é o seguinte: por insuficiência desse sistema de justiça no Brasil, muitos pagam o que não devem e muitos que devem mais não pagam o que devem. E o sentimento da população se refere exclusivamente a essa ponta, e é um sentimento correto. Eu penso que é um sentimento correto. Mas a discussão do sistema de justiça, do sistema prisional, do judiciário, tem que se dar no âmbito de uma sociedade que quer se construir para evitar esse problema, porque hoje punir e jogar na cadeia não está resolvendo o problema. Então, nós precisamos de uma discussão mais profunda, mais séria acerca desse tema. Eu acho que há, em alguns casos, sim, necessidade de endurecimento, mas em outros casos, há necessidade de resolver os problemas, entendeu? Gente que está há anos na prisão sem ser julgado, inocentes, inclusive. Ok, então tem que deixar solto, Daniel? Se prender não resolve? É bom a gente lembrar que, nesse caso específico do Lázaro, ele não foi deixado solto, né? Ele estava preso e acabou não retornando depois de uma dessas saidinhas de feriado na Páscoa de 2016. Então, acredito que a nossa legislação penal é sim falha. Sou advogado e converso com muita gente que atua na área, que tem a sensação, principalmente nas forças de segurança pública, de estar tirando a água do navio furado, sabe, Rafael? Porque você joga a água fora e a água retorna, joga a água fora e a água retorna. Acho que nós temos, sim, pessoas muito preparadas para lidar com os problemas na segurança pública do país, principalmente sobre a questão carcerária, que o Martiniano tem razão. É uma questão que a gente tem que avançar bastante ainda. São praticamente universos paralelos que desconhecem qualquer tipo de lei que a nossa sociedade tenha, que tem seus próprios costumes, vivem a par da sociedade, e ali é, sim, um lugar onde se faz uma faculdade do crime, né? E a gente precisa resolver essas questões, avançar sim na questão carcerária, mas principalmente precisamos reformar logo as nossas políticas criminais,
o nosso código criminal, para que a polícia tenha mais segurança para trabalhar e para que a gente possa, que criminosos não possam ter tantos benefícios como tem. Se você pegar um criminoso como esse, com a ficha extensa, acusado de condenado por estupro, homicídio, ele ter a liberdade para poder sair na Páscoa para visitar a sua família, e a família daquelas pessoas que nunca mais poderão rever aqueles que ele matou, ou que tem pessoas traumatizadas na vida, que foram estupradas pro resto da vida por um criminoso como esse, a mim, não só como advogado, mas como cidadão, não parece justo. Não vejo justiça nisso. 32017720, concordo com a Desirê, deveríamos pensar em pena de morte para esses indivíduos. É a Márcia. Desirê, me fale aí, você é a favor da pena de morte no Brasil? Sim, completamente a favor. Porque nesse caso, não tem dúvida mais que esse senhor foi o autor do crime. Segunda coisa, ele já foi preso, já foi... tentaram dar uma oportunidade para ele, não deu certo, e ele ainda continua reincidindo, não tendo a menor perspectiva de parar de cometer crimes hediondos, latrocínio, assassinato. Isso é coisa muito grave. Por que que um cidadão vai continuar sendo, vamos dizer assim, investido pela sociedade para que ele continue ainda sendo um custo, sendo que ele não tem a perspectiva de mudar e tendo ainda, pelo contrário, a perspectiva de continuar cometendo mais e mais e mais crimes. Então não tem por que a gente achar que nesse caso específico a gente vai achar que uma prisão vai ser suficiente. Pode falar, prisão perpétua. Não adianta, a gente vai ter gastos com isso. E o que a gente pode realmente fazer é dizer, olha, população em geral, se vocês acharem que a gente pode buscar solução para um tipo de pessoa que não tem por que viver em sociedade, vamos aprovar a pena de morte para que essa pessoa esteja completamente fora e não possa mais reincidir de forma nenhuma. Então, por isso que não tem como eu achar que a pena de morte seja algo, enfim, comparável com o crime, porque afinal de contas, pensa só a situação, ele tira a vida da pessoa, não só uma, e sem a perspectiva de desistir de continuar matando. Então por que a vida dele vai valer mais que a vida dos outros? Ok, o Vilmar Santos diz o seguinte: cadeia boa não melhora ninguém. O grande exemplo é o ex-presidente Lula. Opinião do telespectador, ouvinte, internauta. O Vilmar Santos, do Novo Horizonte. Cadeia melhora alguém? Martiniano Cavalcante, um minutinho para você, Martiniano. Olha, não sei. Eu sei que as sociedades civilizadas tentam resolver esse problema de afastar as pessoas que estão cometendo delitos, contrariando suas regras. Nem sempre regras perfeitas. E, naturalmente, a gente tem uma tendência de se vingar de quem feriu essas regras. É natural isso. Mas nós devemos pensar no aperfeiçoamento da sociedade. Vejam só, sociedades mais desenvolvidas do que as nossas, com a justiça melhor, está coalhada de casos que depois de décadas, às vezes, de cumprimento de pena, descobre que o sujeito foi morto ou cumpriu décadas de pena e era inocente. Então isso é impagável, isso é o Estado que comete a injustiça. É muito pior do que o crime de um indivíduo. E o problema no Brasil é mais grave quando você pensa, por exemplo, eu vi uma notícia agora de que os policiais de São Paulo estão usando uma câmera ligada o tempo inteiro. Há 15 dias não tem mortes nessas frentes. Então existe, de certo modo, uma falha estrutural nessa polícia. E eu concordo com o Daniel, viu, Rafael, de que realmente tem buracos muito grandes. Eu não sou advogado, mas tem buracos muito grandes. Como eu disse, aqueles que tinham que pagar mais não pagam. Okay. Agora, eu pessoalmente, intimamente, não sou a favor de que o sistema de justiça se torne um elemento de vingança contra aqueles que são os criminosos dentro da nossa sociedade. Nós temos que apostar na perspectiva de recuperação. 3201 não sei se recupera. Boa tarde, acho que este criminoso se esconde em buracos no chão. Talvez esta é a dificuldade de encontrá-lo. A Maria do Maranhão, muito obrigada. A nossa audiência, ela vai para o mundo inteiro. É impressionante o número de pessoas de outros estados, de todos os estados da federação que participam conosco.
Mais participações? Boa tarde, concordo com a Desirê. Para esses casos, deve ter pena de morte. Psicopata não tem cura. Pode perguntar aos profissionais da área. Já trabalhei no presídio e não tem nenhum inocente nos presídios, Daniel. Opinião da nossa telespectadora, a Maria. Opinião de uma pessoa que conviveu num sistema penitenciário falido como o nosso, né? Infelizmente, eu também, por incrível que pareça, Rafael, já trabalhei no sistema carcerário durante poucos meses, apenas 3 meses, quando ainda era aluno de Direito, e fui aplicar um curso na Casa de Prisão Provisória de Goiânia, na CPP, no semiaberto, e ali tive acesso a uma realidade extremamente complicada. Como eu te disse, mundos paralelos, universos paralelos onde não existe a nossa lei, a lei do Estado não chega, né? Pessoas que vivem conforme as suas próprias leis, num sistema que realmente não recupera e muitas vezes agrava o caso. Sou contra a pena de morte por uma série de fatores que eu teria que me alongar muito aqui, mas principalmente pela quantidade de prisões injustas que acontecem no nosso país e condenações injustas. E eu estou dizendo aqui que é um problema estrutural de justiça como um todo, desde a prisão até os benefícios que o prisioneiro tem, os policiais que prendem e a pessoa retorna para as ruas quase que imediatamente, as punições que são muito brandas. Então é um problema estrutural como um todo. Por isso, por nós termos um sistema doente, criminalmente falando, é que eu não acredito que deva se tomar a pena capital como uma solução para isso. Primeiro a gente precisa arrumar a base para depois chegar a se discutir sobre uma pena capital no futuro. Ok, 32017720, o Carlos Alberto, concordo. Bandido bom é bandido morto. É o Queiroz, na verdade. Pastor Everaldo Crivella, 32017720. Boa tarde, esse monstro tem que morrer. Estou torcendo para que os policiais atirem fogo nesse demônio. Eu me chamo Nice. Sou a favor da pena de morte, sim. Sou de Goiânia, Goiás. Se o prenderem, ele dá um jeito, né, de sair. Muita gente... Ele já aconteceu uma vez, na verdade, né? Ele é um foragido. O Michel Folcati, em seu livro Sociedade Punitiva, foi um grande defensor da não carceragem do bandido, pois, segundo ele, o bandido é apenas a vítima da sociedade burguesa que quer viver com seus privilégios. Defendo a pena de morte, porém é preciso uma reestruturação na segurança pública. Genildo, esses bandidos, Martiniano, são vítimas da sociedade? 1 minuto. Não sei, aí é uma situação muito complexa, né? Uma discussão dessa, não sei. Evidentemente que há muitas pessoas que sem oportunidade na sociedade acabam sendo envolvidas no crime, crianças, esses filmes aí, inclusive filmes para bilheteria, né, que envolvem as favelas no Rio de Janeiro, mostram isso com muito clareza, muito claramente. E as estatísticas também mostram de onde é que surge esse alimento. E às vezes até a coerção, as milícias, as organizações criminosas vão recrutando essas crianças em situação de vulnerabilidade. É uma situação muito complexa. Agora, dizer que o Michel Foucault, a tese dele de que todos os que são desencaminhados na sociedade capitalista são por causa do capitalismo, é verdade. Há problemas na subjetividade humana. O próprio Foucault tinha um conflito imenso na sociedade com sua sexualidade, que nunca conseguiu assumir. Há problemas, muito problemas na sociedade humana, que são problemas que derivam em desvios psicológicos. Um cara como esse, ele tem uma natureza psicopata por um desvio da sua capacidade mental, não é só condições materiais, não, porque senão nós teríamos esse tipo de gente esparramado por aí, com a pobreza que nós temos. Então é preciso separar o joio do trigo. São vítimas da sociedade essas pessoas, esses criminosos? De jeito nenhum. É um criminoso que faz esse tipo de coisa, ele teve intenção, ele teve a oportunidade de desistir ou de mudar de vida e ele continuou reincidindo. Uma coisa é a atuação de políticas públicas para poder incentivar o empreendedorismo, a geração de renda, oportunidade de trabalho. Isso é um tipo de raciocínio que o Estado precisa sim atuar, precisa trabalhar para que a gente possa dar oportunidade para as pessoas que não têm nada.
Nesse ponto eu concordo. Agora, quando a gente está falando sobre a questão penal, a gente tem que ser muito sério nesse sentido, porque os incentivos que a sociedade oferece também são muito importantes para o tipo de crime que ela vai cometer. Como a gente percebe hoje esses crimes de colarinho branco, muitos deles compensam, porque a punibilidade, quando principalmente chega lá no STF, a gente já vê que os bandidos mais perigosos nesse sentido no Brasil acabam não sendo punidos, acaba que o crime compensa. Então, quando a gente fala sobre a questão de dar uma vingança, é importante porque a sociedade precisa se sentir protegida para que a gente não tenha riscos maiores, como a gente vê um caso desse. Que detalhe, não é sobre o caso de uma pessoa que foi punida por acaso. Não, a gente sabe quem é o cara, a gente sabe que ele tentou ser preso e fugiu, então não tem porquê, é diferente como a gente vê outras opções de pena capital para uma pessoa que foi julgada sendo uma hipótese de ter sido ele mesmo o autor do crime ou não. Ok, 32017720, boa tarde, aqui é o Edglan Maia, advogado de Jataí. Os exames criminológicos e psicológicos elaborados e determinados pelos juízes de execução criminal são falhos. Nesse caso do Lázaro, podem ter certeza que os laudos devem ser reavaliados. O que você acha, Daniel? Bom, não posso falar sobre esse caso específico que eu não conheço, mas ele tem razão, onde diz que muitas vezes laudos são falhos, e aí, mais uma vez, vou entrar no caso da gente ter um sistema doente desde o seu princípio ao fim, desde a prisão até a punição, não deixando bem claro que, na minha opinião, não por falta de capacidade e vontade das forças de segurança pública, muitas vezes por falta de estrutura, muitas vezes por falta de homens, por quantidade para poder fazer isso. Acho que o problema jurídico é muito maior do que o problema da coerção, né? Acho que o nosso sistema penal ele tem que ser revisto com urgência, mas eu concordo com ele que sim, nós temos muitos problemas com relação a laudos técnicos dentro do sistema penal. Nesse caso específico do Lázaro, eu não posso falar, eu estaria sendo leviano, porque eu não conheço, não tive acesso, não conheço o processo, não conheço os laudos. Mais perguntas? Mais uma para o Daniel Santana. Daniel, você é a favor dos juízes interpretarem as leis? Pergunto porque num ato monocrático de interpretação dos juízes, isso pode falhar. Então, num ato monocrático, se houver alguma falha de interpretação do juiz, a pessoa tem o direito de recorrer e isso vai para um colegiado onde outros juízes irão definir sobre aquilo. Então, acho que a função do juiz é realmente não só aplicar a lei, mas interpretá-la conforme cada processo, cada caso. Senão, nós não precisaríamos de ter juízes, seria uma coisa automática. A pessoa cometeu um crime, 1 ano de pena, cometeu outro crime, 3 anos de pena. A função do juiz seria desnecessária, né? Ou então o juiz seria apenas um investigador, né, para ter ali o acesso às provas e ver se a pessoa é culpada ou não. Então, o sistema penal ele tem as suas falhas, ele não é perfeito, mas ele tem maneiras de corrigi-las, né? A partir do momento que um juiz, numa decisão monocrática, acaba errando ou toma uma decisão que não seja mais acertada ali, essa decisão pode ser revista. Muito bem, 32017720, as pessoas ligam até na redação aqui para participarem conosco. O telefone não para, viu, Rafael? Não para, graças a Deus, muito bacana. Vamos lá, mensagens que chegam da redação. Luciano Dourado, bacharel em História, mestre em Filosofia Aplicada e pós em Sociologia. O programa está incrivelmente honesto, levantando questões reais. O programa está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Mais pessoas aqui participando. Se as leis do nosso país fossem para valer, esse Lázaro estaria preso e não cometendo crime. Essa é uma indignação praticamente geral dos nossos telespectadores, internautas e ouvintes. Aí existe também uma questão que eu vejo muitas pessoas acabarem confundindo, Rafael. Eu não vou usar o caso do Lázaro específico, porque como eu disse, eu não tive acesso ao processo, eu não tenho conhecimento. Mas eu vejo, falando sobre o juiz e a decisão, que o ouvinte falou, que o telespectador falou na mensagem passada. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o juiz liberou o criminoso e aí ele voltou
a cometer crimes, ou ele não voltou depois de uma saidinha, ou depois de uma liberdade provisória, e acabou ofendendo outras pessoas. Então a responsabilidade é do juiz. Nesse caso, muitas vezes o juiz também se vê de mãos e braços amarrados, de mãos e pernas amarradas, no momento em que ele não pode fazer nada que infrinja a lei. Se ele for obrigado a cumprir uma legislação ali vigente, por mais que ele interprete a lei, existem limites para essa interpretação. Por isso que toda reforma do nosso sistema penal, do nosso sistema de segurança pública, passa sim pela reforma da nossa legislação, na minha opinião, Rafael. Muito bem, mais participações, 32017720, amigo Rafael, há muitos somos amigos e já trabalhamos juntos na Secom Goiânia. O Hélio Moreira, muito obrigado. Ele diz o seguinte: já passei por 6 nomeações junto à prefeitura e os momentos mais difíceis de toda a minha experiência foi a de fechar a torneira da prefeitura quando ele foi, diretor do controle geral da arrecadação de Goiânia. Ele fala que já teve erros na vida, foi um profundo opositor, do Caiado, na época, à frente da UDR. Hoje, em 2018, me tornei um dos seus subcoordenadores de fiscalização de sua campanha. Para mim, atualmente, é o maior governador do Brasil, Ronaldo Caiado. É incrível, Daniel. Como se não se ouve rigorosamente nada de corrupção nesse governo atual. É impressionante. E se a gente fizer um levantamento de economias desse governo, é algo absurdo que a sociedade vai requerer aí os prejuízos do passado por muitos e muitos anos, Daniel. E assim, a gente tem acesso a depoimentos, muitas vezes que não se tornam públicos, de secretários que chegaram e pegaram não só terra arrasada, mas pegaram muitos costumes errados de governos anteriores e falam até com um certo espanto de coisas que aconteciam aqui no estado de Goiás. Nós temos um secretariado muito técnico, Rafael, eu falo disso. Muitas vezes as pessoas até falam assim, os secretários não aparecem muito. Mas é porque não são secretários políticos em si, que estão aqui para fazer política e para poder ganhar eleição e perpetuar um partido A ou B no poder. Nós temos pessoas técnicas que estão tentando realmente solucionar os problemas do estado de Goiás perante a pandemia mais grave que nós tivemos nesse século, que nós todos aqui chegamos a conhecer. Então, isso é realmente um fator testemunhal que eu presencio no dia a dia da luta desse pessoal para poder agir, não só dentro da lei, mas poder trazer os benefícios que o povo de Goiás precisa. 32017720, boa tarde, sou ouvinte da cidade de Uma, sou a favor sim da pena de morte. A sociedade não dá asas para um cidadão desses, como esse militante Lázaro. Direitos humanos hoje não deixa nem educarmos os nossos filhos em casa. A IAPM educa na cadeia. Um abraço, Rafael. Opinião do Cristiano Freitas de Umas, muito obrigado. Janderson Brito de Faro, no Pará. Infelizmente, as leis brasileiras só protegem bandidos, tanto os engravatados quanto os bandidos tradicionais. Pena de morte, sim. Muito bem, tem um cidadão aqui, eu vou parar de ler, mensagens que não contenham foto, e tá aqui o símbolo do Goiás. Inclusive, eu torço pro Goiás, gosto de todos os times do futebol goiano, mas ele faz alguns xingamentos aqui, enfim, eu não vou ler mais, Eu não vou ler mais. Então, se você quiser participar, por favor, coloque a sua foto, coloque a sua cara, como eu estou fazendo aqui, como o Daniel está fazendo, o Martiniano e também a Desirê. Fim dos indultos para crimes hediondos e aos reincidentes de qualquer crime. A população, ela está indignada. Ela está indignada, Desirê, a maioria da população aprovando a pena de morte e a necessidade do endurecimento das nossas leis, Desirê. Tá certo, a população precisa realmente ser protegida. Eu defendo o faroeste.
Aquele povo que bota lá assim a plaquinha, ó, procura-se Lázaro, ganha-se muito bem se você encontrar ele, todo mundo vai atrás dele, encontra e pronto. Eu tô defendendo quem realmente é cidadão de bem. Bandido não tem que estar vivo de jeito nenhum. Muito bem, a gente está chegando no finalzinho, mas é claro, a gente vai registrar aqui mais algumas participações de tantas. É impressionante a audiência do jornal Brasil Central. Boa tarde, para o Lázaro só existe um caminho, o inferno. É o Maurício Marques. A gente lê aqui todas as mensagens educadas. Elas podem ser contundentes como essa, fortes como essa, né? Rafael, Pois não. só te atrapalhando um pouquinho na condução, deixar claro pro ouvinte, pro telespectador que tá mandando essas mensagens, que muitas vezes é a favor do direito à pena de morte, e é direito dele, se é a favor disso, tem como você mudar, sabia? É só na hora da eleição você escolher candidatos que tenham a mesma ideia que a sua, que possam fazer essa reforma no sistema penal, e aí a gente vive numa sociedade... A maioria... Será que o muda que a mesmo, maioria, Daniel? o problema é porque muitas vezes as pessoas falam a esmo, né? Ah, eu concordo, eu não concordo, eu penso nisso, eu penso naquilo. E não vem que o poder está na mobilização, o poder está na mão da população, não só de indicar e eleger seus representantes, mas de como esses representantes irão conduzir o nosso sistema. Vamos lá. Você sabia que na Câmara Municipal de Goiânia a renovação nas últimas eleições foi de praticamente 50% ou mais? Sim. Na Assembleia Legislativa, 50% ou mais. No Congresso Nacional, 50% ou mais. A gente vê, por exemplo, figuras aí totalmente processadas, como Renan Calheiros, Omar Aziz e tantas outras, continuam no Congresso Nacional, mesmo diante dessa renovação. Isso mostra que essas pessoas tiveram votos, concorda? Exatamente, concordo. Mas eu te pergunto, com essa renovação que existe de pelo menos 50%, a política melhorou? A política tem melhorado? O Congresso Nacional que hoje, sim. ele é superior ao Congresso Nacional do passado? Não, eu não vou usar superior ou inferior, mas que a política tem mudado, tem mudado. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Eu acabei de dar um testemunho aqui sobre o que eu tô... melhor ou pior? Sobre o que eu tô vendo dentro do estado de Goiás, onde eu trabalho, onde eu tô vendo uma melhora muito grande. Então eu acho que através do voto você pode mudar. Nós estamos presenciando isso aqui no estado. Na minha opinião, meu testemunho, no que eu vivencio. Me convenceu. Agora, mudar nem sempre é para pior, às vezes, nem sempre é para melhor, às vezes é para pior. Então a responsabilidade continua estando na mão do eleitor. Muito bem, vamos lá então. 30 segundos para... Martiniano, a gente tá bem no finalzinho, mas eu vou te dar o tempo, tá? Vou te dar 1 minuto e vou dar 1 minuto para Desirê, pra gente falar desse tema. Não, não, você é mais rápido. Vamos lá. Você é mais rápido, menos de 1 minuto. Eu penso o seguinte, eu acho que sobre essa questão aí da sociedade, da representação e da sociedade, há uma relação. Eu penso sempre que a representação é um pouco pior do que a sociedade, mas não muito, não muito. É uma média da sociedade. Agora eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Veja, se eu estivesse aqui assistindo um programa de notícia dessas mais voltada para a violência, crime, e minha mãe estivesse do meu lado, minha mãe tem 82 anos, e minha mãe assistisse uma notícia desse tipo, ela dizia, tem que matar esse indivíduo. E eu sempre que ela diz isso, tento dialogar com ela. O problema, como disse o Daniel, é de uma falência estrutural do nosso sistema de justiça. E a gente, às vezes, tenta ver isso pela solução que parece a mais imediata, uma porrada para resolver. E é preciso a gente pensar melhor na complexidade disso. Um sistema falido como esse falha na execução, tanto permitindo um sujeito desse sair da cadeia, continuar solto, quanto ao julgar pode também errar e deixar um desse livre e matar um inocente. Ok, muito obrigado. Boa tarde, Martiniano. O Daniel Desirê tem 1 minuto para suas considerações finais, Desirê. Bom, o único comentário que eu quero deixar aqui é com relação a essa fala do ouvinte que disse que o caminho para esse bandido é o inferno. Como cristãos, a gente não deve desejar que ninguém vá para o inferno, mas a pena de morte, ela inclusive pode ser uma forma da pessoa, em seu último momento de vida, se arrepender,
confessar seus pecados e ter a oportunidade de sim ir para o céu depois de passar pelo purgatório. Quando eu falo sobre isso, é porque a gente ter uma concepção cristã, inclusive até nos momentos mais difíceis, nos momentos mais críticos em sociedade, é uma forma também da gente pensar o que realmente a gente espera da nossa sociedade e como que a gente vai buscar o melhor convívio, a melhor harmonia entre as pessoas. Então, na expectativa de fazer com que a pena de morte exista, não é necessariamente para poder buscar sempre o pior para a pessoa, senão para que possa dar também uma oportunidade para ela ir para o céu, que é basicamente a nossa vivência eterna, onde a gente vai depois. Muito obrigada e fiquem todos com Deus. Maravilha, fica com Deus também. Desirê Penalba, todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Daniel, vamos embora. Vamos embora, Rafael, uma boa tarde. Eu também quero deixar aqui os meus votos de felicitação pela recuperação da Desirê. Fico feliz, também não sabia que ela estava doente, mas é bom saber que ela venceu essa barreira aí tão difícil e vamos em frente, vacinar a população, imunizar a população e voltar à sociedade o mais rápido possível à normalidade. Maravilha, vou passar a bola agora, desejando uma boa tarde para Michele Buzon. Daqui a pouco, a turma do Screte em campo vai brilhar aqui na Brasil Central, Michele. Tá certo, Rafael. Uma ótima tarde para vocês aí no estúdio da RBC FM.